Abre comigo no livro de Joel, capítulo 2. Joel quase no finalzinho da Bíblia. Você pode ter lá para o finalzinho, vem Malaquias, vai voltando para trás e encontra Joel, capítulo 2. Aqui tem uma promessa que foi feita, e essa promessa já está se cumprindo. Essa profecia que foi dada para Joel começou a se cumprir depois da ascensão do Senhor Jesus. Então a gente vai ler essa promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Pode curvar sua cabeça. Vamos orar. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala no coração, meu Pai, de cada uma dessas pessoas. Abre a mente de cada um, meu Pai, e abençoa a vida de todos. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, desenvolva essa mensagem e os abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Desocupe suas mãos e palmas para Jesus. Pode se assentar. Joel capítulo 2, do versículo 28. Eu vou falar aqui dos 7 erros que impedem o batismo com o Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas já chegaram a se perguntar, não aqui, mas por onde eu já passei, eu mesmo me perguntei na época, por que é tão difícil ser batizado com o Espírito Santo? Por que uns é batizado com o Espírito Santo e outros não? Sabendo que Deus não faz acepção de pessoas. Porque tem gente que pensa assim, nossa, ele é batizado com o Espírito Santo, eu não sou. Por que será? Porque é Deus que faz acepção de pessoas? Por que eu não sou batizado e o outro é? Porque será que é mais importante, aquela pessoa que é batizada é mais importante para Deus e eu não sou? Então são muitos esse tipo de perguntas e para lá vai. Só que existe 7 erros, existe vários, mas eu procurei focar nesses 7 erros que impedem de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Então, se você não tem o batismo com o Espírito Santo, até anota na tua Bíblia se preciso for, mas preste bem atenção no que for falar aqui, para ver se esse aqui não é o que está faltando na tua vida para ser batizado com o Espírito Santo. E não é difícil, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo. Às vezes você fala, pastor, mas o senhor fala porque não é, porque o senhor já é batizado com o Espírito Santo, por isso que fala que não é difícil. Na verdade não é. Quem dificulta as coisas somos nós. Deus não dificulta nada para nós. O batismo com o Espírito Santo, ele não dificulta nada. Pode dificultar algumas coisas que exige a fé da gente. Agora, dificultar para ser batizado com o Espírito Santo, para ter Jesus dentro, ele não dificulta. Quem dificulta somos nós. Somos nós que dificultamos as coisas. Somos nós que criamos esse parênteses na nossa vida. É nós que criamos esse tipo de coisa. Mas olha só a promessa. E essa promessa ela é feita para todo mundo. Não é para pastor, não é para obreiro, é para todo mundo, para o mundo inteiro. Todo aquele que quiser Jesus, essa promessa vai chegar. Diz assim, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então fala toda a carne, ou seja, todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos
sobre as servas, e naqueles dias derramarei o meu Espírito. O próprio Senhor Jesus falando, através do profeta Joel, que é considerado como o profeta menor. Veja que ele falou que vai derramar o meu Espírito em toda a carne. Só que essa profecia já está acontecendo. Aconteceu depois da ascensão do Espírito do Senhor Jesus. Ele morreu, ficou 3 dias sepultado, no terceiro dia ressuscitou, apareceu para mais de 500 pessoas. Aí ele falou: ficas em Jerusalém até que desce o Espírito Santo, que será o Espírito Consolador. E essas pessoas ficaram, mas a metade abandonou, não ficaram até o final. Mas ele foi o quê? Ele subiu. Quando Jesus fez a sua ascensão, quando subiu, ele falou que não deixaria ninguém órfão. Ele falou aqui: eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Por isso que eu vou deixar o meu Espírito. Então Jesus foi, e o Espírito Santo hoje, até agora, ele está pairando sobre a face da terra. Até agora ele está aqui dentro da igreja. Até agora ele está numa outra igreja, onde estão ministrando. O Espírito Santo, ele ainda está em toda a terra. Por isso que quando eu falo que uma pessoa tem que buscar o Espírito Santo, porque se acontecer um arrebatamento, sem o Espírito Santo fica. Porque na verdade o arrebatamento é quando toca a trombeta, o Espírito Santo tem que sair da terra, para que o anticristo apareça. Porque quem está impedido do anticristo aparecer é o próprio Espírito Santo, é ele que está impedindo. Mais para frente um dia eu vou pregar sobre isso. E está lá em 1º e 2 Pedro. Ele que impede. Então, para o anticristo aparecer, o Espírito Santo tem que sair da terra. Para o Espírito Santo sair da terra, agora me diga, toca a trombeta, o Espírito Santo vai embora. Você acha que ele vai deixar eu ou você que é batizado com o Espírito Santo sozinho? Vai ter que levar nós juntos. Amém, amado? Olha a importância. Porque não faz sentido de eu estar com o Espírito Santo e ele sair e me deixar vazio de novo. Até porque o Espírito Santo é que preenche a nossa alma. Ele é muito importante. Então essa promessa aqui já está acontecendo. Só que poucas pessoas estão buscando esse Espírito. Então por isso que eu vou falar sobre os 7 erros que impedem o batismo com o Espírito Santo. Amém, amados? Aí tem uma pergunta: o que impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo? Até porque no livro de Joel fala assim que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele se aplica na vida das pessoas, como, por exemplo, bênção da salvação. O Espírito Santo é bênção da salvação. O Espírito Santo, na verdade, ele é um passaporte para o reino de Deus. É ele que vai te levar para lá. É ele que vai te colocar diante de Jesus. É ele que vai te levar. Então o Espírito Santo é a bênção. Amado, uma das melhores bênçãos. Aqui na Bíblia, diz de passagem que são mais de 1000 promessas para a tua vida, em todos os sentidos. Desde família, financeiro, saúde, etc. Mas a melhor bênção que o ser humano pode ter e buscar é o Espírito Santo. Porque é o Senhor Jesus dentro. E além disso, desse Espírito Santo, não só vem a bênção da salvação, mas como ele é auxiliador, ele que vai te auxiliar em tudo, ele é consolador. Por que o Espírito Santo é consolador? Porque por mais que a gente tenha o Espírito Santo, a gente tem momento de fraqueza. Por mais que a gente tenha o Espírito Santo, a gente tem momento que tem vontade de desistir. Mas o Espírito Santo chega lá e te consola, ele te fortalece. O Espírito Santo também dá nova vida. Uma pessoa que ainda vive uma vida errada, uma vida no mundo, e se diz que é batizada com o Espírito Santo, na verdade não é. Porque o Espírito Santo dá uma nova vida. Quando o Espírito Santo desce sobre você, ou quando o Espírito Santo já está pairando sobre você, que falta pouquinha coisa para descer, você já vai perceber. Sabe como que você vai perceber que o Espírito Santo está quase entrando dentro de você? A hora que você começar a perceber que esse mundo não está batendo mais com você. Quando você começar a perceber
que alguma coisa está de errado nesse mundo, e que parece que eu estou como se fosse aquele peixinho fora d'água. Eu estou num lugar que parece que não é para mim. Quando você perceber isso, pode ter certeza que é o Espírito Santo que já está em volta de você, porque ele já está mostrando que esse mundo não é nosso, não é mais para nós. A gente está aqui vivo por viver. Quem dera se Deus levasse todo mundo que tivesse um encontro com Deus naquele momento. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, era algo inexplicável. Eu queria até abraçar até os meus próprios cachorros, de tanta alegria. Acontece que, além daquele momento do batismo com o Espírito Santo, eu pedi a morte ainda. Eu queria morrer naquele momento, porque parecia que eu estava ouvindo o reino de Deus. Eu queria aproveitar aquele momento de estar com Jesus, mas não morri. Estou aqui. Isso acontece, porque você entra num êxtase espiritual, um êxtase assim que não tem como explicar. Se você chegar, uma pessoa falar, me explica como é que é o Espírito Santo, não tem como explicar. E ele vem para todo mundo de formas diferentes. Ele não vem igual como veio para mim, vai vir para você, ou veio para você, vai vir para mim. Ele vem de formas diferentes. E a maioria do batismo do Espírito Santo acontece em cultos assim, que tem bastante louvor, e bastante oração, e bastante busca. E quando você está buscando, por mais que dentro da igreja ainda você não for batizado com o Espírito Santo, se você continua com o mesmo método de dentro da igreja, buscando a presença de Deus, no teu quarto, na tua casa, ou até mesmo dirigindo o carro, e você fazer a mesma oração, o mesmo método que você faz aqui, e levar isso com você, você também é batizado. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado de dentro do meu carro, numa garagem, carro fechado, buscando a presença dele. Podia ser batizado dentro da igreja. Alguns já é batizado dentro da igreja, outros é batizado até no monte quando vai. Mas por quê? Não porque era aquele momento propício, não, agora vou descer, não, é porque a pessoa já está lá, já está buscando, e essa busca do Espírito Santo é todo dia, na tua casa, na igreja. Senhor, me batiza, eu quero o batismo. Agora de repente tem pessoas que querem batizar com o Espírito Santo, nem sabe, não percebe. Houve uma mudança, houve uma transformação, mas ainda entra dúvida, porque Satanás já não é bobo. Aí o que acontece? Aí começa a pedir, Senhor, fala comigo, confirma no meu coração. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas. Mas quem disse para você saber que é o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Quando eu falo em língua, ele vem naquele momento. Se você estiver buscando bastante, e falando glórias, aleluia, e vai falando, vai chegar uma hora que você vai querer falar em línguas estranhas. No início você para, você se assusta, porque ninguém vai entender. Quando você fala em línguas estranhas, você não entende, nem eu entendo. Quando eu falo aqui em línguas estranhas, cantará chabralá, chabrasi, canterei chabrahaya, eu não estou entendendo absolutamente nada, porque quem fala é o Espírito Santo, e o que foi falado agora, eu não sei o que o Espírito Santo revelou, entende? É para edificação da tua alma. Olha a importância. E além de dar nova vida, ele convence do pecado, porque quem tem o Espírito Santo também peca. Não existe esse negócio, eu não sou pecador porque eu tenho o Espírito Santo. Peca sim, peca. Só que tem uma diferença. Quando a pessoa que tem o Espírito Santo peca, a primeira coisa, tem peso na consciência. Aí ele começa a convencer você do pecado. Porque tem aqueles que pecam e vira normal. Está normal pecar. Não tem peso nenhum peso na consciência. Agora, uma pessoa que já está buscando, está tendo envolvimento com o Espírito Santo, já é batizado, ou está com ele ali, o Espírito Santo ali, e ela peca, ela sente um peso na consciência, não consegue nem dormir, não consegue. Por isso que é bom a gente, antes de dormir, colocar tudo em pratos limpos com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Amém, amado? Dormir tranquilo, para dormir sem peso na consciência. E ele também dá força. Está triste? Dá força.
Dá vontade de desistir? Ele dá força, te mantém de pé. É algo inexplicável. E outra, e ele também distribui dons. Não é só pastor e obreiro que tem dom, não. Ele distribui dom para todo mundo. Dons de cura, dons de libertação, dons de visões, dons de profecias, e assim vai. Ele distribui dons. E ele dá à vontade. É gratuito. Amém, amado? E ainda produz virtude na vida da pessoa. Olha a importância de você ter esse Espírito Santo e a importância de você manter ele dentro de você. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Mas o que impede então de uma pessoa se batizar com o Espírito Santo? Primeiro, falta de prioridade. A pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, que impede dela ser batizada com o Espírito Santo, é a falta de prioridade. Abre comigo aí mesmo em Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, do versículo 1. Falta de prioridade. É o que eu falei no início. Atos capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então antes, Jesus falou, não saio de Jerusalém até que desce o Consolador. 500 pessoas. 500. Então eles estavam todos se juntando, todos se reunindo, indo para os cultos, que nem aqui. Permanece firme na terça-feira, e vocês estão vindo, e vocês vêm buscar. Eles estavam a mesma coisa, todos se reunindo para orar, buscar a presença de Deus. 120 pessoas ficaram, porque os demais saíram fora. Mas olha só, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Por quê? Porque eles deram prioridade. Na tua vida, na nossa vida, nós temos que dar prioridade à nossa vida para o Espírito Santo. Amém, amado? Eu sei que todos nós, todos vocês também têm suas coisas para fazer. Só que, primeiro, dê prioridade a Deus. Dê prioridade ao Espírito Santo. Quanto mais você vier na igreja, melhor é para você. Seja na terça, seja na sexta, seja no domingo. Quanto mais você vier, mais vai ser melhor para você. Porque você sempre vai estar dando o que? Prioridade à palavra de Deus. Quando você dá prioridade para as coisas de Deus, as demais coisas vão ficar de boa para você. Pode ter certeza disso. Por isso que é impossível alcançar o batismo com o Espírito Santo se esse objetivo não for uma prioridade. Então você tem que dar prioridade. Coloca no coração, não, terça-feira é busca do Espírito Santo, eu vou lá. Eu vou lá, vou buscar a presença de Deus, vou buscar o Espírito Santo. Eu vou dar essa prioridade. Tem uma prioridade de horário na tua casa. Tal hora eu vou orar. Eu quando vou orar no meu quarto, eu já chego lá na sala e falo, estou orando. Nada de bater lá na porta e Deus faz assim, né? Olha arranca o trinco da porta. Fica lá. Eu chego e já aviso. Estou orando. Então a minha esposa, os meus filhos, até o netinho que está lá, então já sabe. Se eu entrei no quarto, tranquei, é porque eu estou orando. Então aquele momento é minha prioridade. Estou dando prioridade para o Espírito Santo. E ali eu fico orando. E ali eu fico buscando. Então a gente tem que dar essa prioridade. Amém, amado? Então dê prioridade para o Espírito Santo entrar na tua vida. Diga graças a Deus. Uma outra coisa, que é o de sempre, o pecado.
o pecado também impede uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Desse pecado que eu falo daqueles que vivem e cometem pecado, sabe que está errado, sabe que tem que mudar, mas continua no pecado. Quer ver? Abre comigo aí em João capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. João capítulo 8, versículo 34. Amém? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo significa escravo. Então, se eu estou no pecado, praticando o pecado, então eu sou escravo. Eu sou servo, eu sou escravo do pecado. Olha o versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. Então quer dizer, o escravo não fica muito tempo. O filho fica para sempre. E esse filho aqui, colheita maiúscula, está falando do próprio Jesus. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então, se eu aceito Jesus, Ele vai me livrar do pecado. Ele vai me tirar desse lamaçal. Às vezes você está numa lamaçal, você não consegue sair. Precisa de uma mão. E Ele vai estender a mão para você. Aí o que acontece? Você pode até ser pecador, mas você não vai praticar mais. O Espírito Santo é para isso. Se você não pratica, é pecador, mas não pratica mais o pecado, o Espírito Santo vai estar ali para te ajudar, para te fortalecer, porque a gente está no mundo contaminado. O mundo já é um mundo amaldiçoado. Nós estamos vivendo num mundo contaminado. A gente está aí à mercê de tudo que pode acontecer na nossa vida. Há vários tipos de sentimentos também. Sentimento de raiva, de ódio, de mágoa. E fora outras coisas que o mundo oferece. Mas se eu abandono o pecado, não quero mais praticar o pecado, o Espírito Santo vai descer. Ele vem, amados. Ele vem rapidinho. É como eu falo, quem atrasa as coisas com Deus somos nós mesmos, não é Ele que atrasa. Ele falou, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra ela não passará. Então vai se cumprir todas as promessas na vida de cada um de nós. Só que a gente tem que entrar nesse conceito. A gente tem que entrar nos planos dele. Deus tem plano para todo mundo, mas a gente tem que entrar, se encaixar. Então essa é a prioridade. Dá uma prioridade para você e se afasta do pecado. Ou seja, Deus, Ele não exige que sejamos perfeitos. Ele não exige isso de nós. A única coisa que Ele quer é que nós não vivemos mais na prática do pecado. Ninguém precisa ser perfeito. Perfeito mesmo é só o Senhor Jesus. Amém? Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos. Todos nós somos errantes. Todos nós somos pecadores. Então Ele não exige nenhuma perfeição, nem minha nem de você. Então pode ficar tranquilo. Pode ficar. O que Ele não quer é que nós continuemos no pecado. Ele quer que a gente vive em santidade. E o que é santidade? Separada do pecado. Santidade, separado do mundo. Então você não vai fazer mais parte das coisas do mundo. Você não vai fazer mais parte do pecado. Você é separado para Deus. Por isso que a Bíblia, quando você for ler a Bíblia santo, não fala do santo santinho. Santo significa separado. Por isso que às vezes os outros falam, agora está na igreja, agora está dando uma de santinho. Aí fala, mas eu estou dando mesmo. Eu estou separado, não faço mais parte do mundo, então eu estou dando uma de santinho mesmo. Por quê? Porque eu estou separado, não faço mais parte do mundo. Porque a Bíblia é clara, é separado. Você é separado do pecado. Você é separado do mundo. Você não pertence mais. Você daí é de Jesus. Amém, amado? Não é mais do mundo. Não é mais inimigo de Deus. Porque a Bíblia fala que quem é do mundo se torna até inimigo de Deus. Imagina. A melhor coisa é ser inimigo até do vizinho. Agora, de Deus, amado. Pensa. Olha o juízo que pode cair na vida de uma pessoa.
Então, uma das coisas que impede a pessoa é isso, é o pecado. Se tem algum pecado na tua vida, amados, é o momento de pedir perdão, de se arrepender, levantar a cabeça e continuar. Amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Essa aqui, amado, esse terceiro aqui, é o que mais tem, que impede. Mágoa. A mágoa impede o batismo com o Espírito Santo. A mágoa é um sentimento ruim no coração de uma pessoa. Uma pessoa que tem muita mágoa, chega até a dar problema de coração. Quem já ouviu falar disso daí? Viu? Até ataque do coração dá. Traz problema no coração, mágoa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e tem mágoa, não tem. Porque o Espírito Santo não deixa isso acontecer. Porque daí entra a armadura de Deus, onde ela protege o coração. E por mais que você sente aquela fisgada no coração, mas você não deixa entrar. Não deixa. Porque a forma do diabo tentar tirar nós da presença de Deus, não é puxar nós pelos cabelos, pelo braço e tirar. E alguma coisa ele vai fazer. E da maioria das coisas, ele usa pessoas para sujar o teu coração. E por incrível que pareça, não é o vizinho. Porque se fosse vizinho, você não dava nem liga. Não é do seu trabalho. Porque se for do seu trabalho, você também não estava nem aí. Ele prefere usar justamente as pessoas que estão ao nosso redor. E há alguém da família para sujar o teu coração, para machucar o teu coração, para criar uma mágoa de dentro de você. E isso causa problema. Abre comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Olha só. Versículo 18. Eu até anotei que a mágoa, ela impede a libertação e, consequentemente, o batismo com o Espírito Santo. É impossível uma pessoa que tem mágoa possuir a salvação. Pensa, mas pastor, mas fui eu que fui machucado. É aí que é o problema. Temos que liberar o perdão, amém? Temos que liberar o perdão. A palavra de Deus não fala primeiro que temos que amar. Primeiro nós temos que perdoar, amém? Aqueles que nos ofenderam. Ah, mas a pessoa não vai aceitar o perdão. Aí o problema é da pessoa. Faça a tua parte, porque quem tem que cuidar do coração é você, amém? Versículo 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Veja só, tende paz com todo mundo. Se for possível, faça esse esforço, tende paz com todo mundo. Por isso que é bom ter o Espírito Santo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Uma pessoa, amado, olha para o pastor, uma pessoa quando é justo diante de Deus, se você é uma pessoa justa diante de Deus, é fiel diante de Deus, deixa que Deus que vai resolver as coisas para você. Você não precisa. Eu mesmo posso dizer que eu tenho experiência com isso. De gente que se levantaram contra mim, que tentaram derrubar o meu ministério. E não é nem de agora, já desde o início, até mesmo quando já fui levantado obreiro. Quando eu aprendi o que é ser justo diante de Deus, ser fiel a Ele em tudo, eu não me preocupei. Por quê? Porque está escrito que não devemos se levantar contra o ungido do Senhor. Mas não porque eu me escondo detrás dessa palavra. É porque eu quero me encaixar nessa palavra. Se eu estou sendo justo, e eu sou ungido de Deus. Ah, eu não vou tocar no pastor porque não é ungido de Deus. Não é só para o pastor, serve para cada um de vocês. Cada um de vocês é ungido de Deus. Então, se você é uma pessoa, é fiel, é justo diante de Deus, se alguém se levantar contra você, vai deparar com o próprio Deus. Amém, amado?
com o próprio Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos aqueles que nos perseguem. Quando Jesus estava crucificado na cruz, Satanás apareceu para ele lá. A Bíblia não fala, mas Satanás apareceu. E eu tenho certeza disso, que chegou lá e falou: e aí? Está morrendo aí agora? Você vai ver. Você morre agora, daqui a pouco vai esquecer de você. Pronto, já era. E fora o povo que estava lá dando risada, tirando o sarrinho dele. E o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Por causa do quê? Porque ele ensina que nós devemos proteger o nosso coração desse tipo de sentimento ruim. Aí diz assim no versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Imagine, dá-lhe de comer o teu inimigo. E se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe de vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Brasas em cima da sua cabeça é o Espírito Santo. Amém? É a presença de Deus, é o fogo do Espírito Santo que desce, é o fogo que transforma. Então por isso que a gente tem que aprender a viver isso daí. Cuidar do coração, não deixa a mágoa entrar. Machucou, vai no canto, ora a Deus, amarra o diabo, porque por detrás disso daí tem o diabo, não adianta. Por detrás de tudo quanto é tipo de maldade, por detrás tem o diabo. Qualquer pessoa, até mesmo nós, se a gente dá uma brechinha sequer para ele pode soprar no nosso ouvido e a gente cometer erro. Até eu mesmo posso até cometer erro com você. De repente, eu dei uma brechinha, o Satanás soprou alguma coisa, eu soltei e acabei machucando teu coração. O que tem de pessoa que sai da igreja porque está magoado com o pastor? Não sei aqui eu não sei. Mas em outras igrejas, tem gente que sai da igreja porque está magoado com o pastor, porque não gostou do que o pastor falou. Mas o papel do pastor, pelo menos, é de ir atrás para tentar resolver, para ver o que é. Mas sempre por detrás tem um Satanás. Como tem pessoas que também querem machucar pastor. Por que tem pastor que já abandonou o altar? Porque foi abandonado pelos irmãos, porque os irmãos maltrataram, machucaram também. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração. Amém, amado? Então uma dessas coisas também é a mágoa. Então se você tem mágoa no coração, hoje mesmo você pode limpar essa mágoa. Amém? E pedir perdão para a pessoa. Hoje mesmo, manda mensagem, ou liga: olha, me perdoa. Não, eu não quero saber. Então amém. Mas eu estou aí te pedindo perdão. Libera. Amém, amado? Libera perdão. Diga graças a Deus. Outra coisa, aí mesmo, no versículo 16, Romanos 12, versículo 16. Uma outra coisa que impede é o orgulho. A pessoa orgulhosa também é impedida de ser batizada com o Espírito Santo. Diz bem assim, no versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Na outra Bíblia, que é atualizada, ela está bem assim, eu até escrevi aqui: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Olha só, seja humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos. Quer dizer, uma pessoa orgulhosa. O que tem de pessoas orgulhosas, mesmo dentro da igreja, e acha que é batizar com o Espírito Santo, mas não é, porque o Espírito Santo não é algo para se orgulhar. Tem gente que fala: eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou mais santo que você, me respeite. É orgulho. Se olhar, se orar mesmo bem forte e duvidar, manifesta com o demônio. Não é, porque o Espírito Santo não entra através do orgulho. Eu até fiz uma anotação.
Orgulho é uma porta para outros pecados. Enquanto a pessoa não toma a decisão de ser humilde e sincera diante de Deus e das pessoas, isso a impedirá de ser selada com o Espírito de Deus. Amém, amado? Tira o orgulho. Não sejam orgulhosos. Não podemos viver uma vida de orgulho. Nós não somos absolutamente nada. Nada. A gente morre, a gente vai feder, o corpo vai desaparecer, vira tudo pó, todo o espírito volta para Deus. Agora, a alma que é imortal, ela só tem dois caminhos: o reino de Deus ou as trevas. Trevas não, ou o inferno. Então, por isso que a gente não vale nada. Amém, amado? Na verdade, a gente não prestamos para nada. Para nada. Por isso que nós precisamos de Jesus. Ele é o único. Ele é o único que vai dar valor para você. O mundo não vai te dar valor. A pessoa não vai valorizar nós. Alguns valorizam nós por ambição, por alguma coisa. Mas a hora que você não tiver, já era. Você está sozinho. É só você e Deus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga: é só você e Deus. Fala aí para a pessoa. Só você e Deus. Outra que também que impede: religiosidade. Impede da pessoa se batizar com o Espírito Santo, é a religiosidade. E é o que mais tem de dentro da igreja: pessoas religiosas. Abre comigo lá em Isaías, quase no final da mensagem, amados. Isaías capítulo 29, versículo 13. A religiosidade é a pior coisa, amado. Pior coisa na vida de uma pessoa é a religião. Porque a religião se pode tudo. Na religião se pode fumar, na religião se pode beber, na religião se pode pular carnaval, na religião se pode fazer tudo o que bem entender. A religião é para isso. Contanto que você faz a tua parte com a religião. Essa é a religião. Aí no livro de Isaías, diz assim, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foram instruídos. Olha só, religião. Honra a Deus somente com os lábios, glórias, aleluia, apenas com os lábios, bate até palma apenas por bater, porque é instruído em mandamentos de homens, formas de religião. Pode vir na igreja, pode ser dizimista, aliás, amado, até para ser dizimista, tome cuidado, se você está sendo dizimista em forma de religião, ou porque realmente é dizimista porque é fiel a Deus. Porque existem pessoas que é dizimista, mas ela é dizimista em forma religiosa. E sabe como que é uma prova disso? É quando a pessoa sai da igreja. A pessoa, quando é dizimista, fez um voto com Deus, e ela é dizimista em forma religiosa, quando ela sai da igreja, ela não devolve mais o dízimo. É de forma religiosa. Agora, quando é de fidelidade mesmo, por mais que saia da igreja, ela não deixa de ser fiel. Compreende isso? Não deixa. Ah, mas eu não levo o nome numa igreja, mas às vezes ela pode ensinar o dízimo aí até numa instituição que precisa. Instituição do câncer, né? Esses lugares em que precisa, que pede dinheiro para ajudar. As pessoas fazem assim. Quando eu não estava na igreja, eu sempre fui dizimista. Hoje, se eu tenho dízimo, eu coloco no altar, porque eu estou dentro da igreja. Então eu tenho que colocar no altar onde eu sirvo a Deus. Você tem que colocar no altar onde você serve a Deus. Mas quando eu não estava na igreja, eu separava o dízimo. Então meu dízimo sempre ia lá para os Médicos Sem Fronteira. Estava ajudando o povo de lá, vacina, tudo. Caía lá, já no cartão mesmo ali, já mandava. Direcionava o meu dízimo para lá. Meu dízimo. Por isso que Deus sempre tem me abençoado. Sempre.
E Ele sempre tem usado pessoas para me abençoar. Porque eu não estava fazendo de uma forma religiosa, mas de uma forma mesmo com Deus. Até nisso daqui. Até nisso. Por isso que eu falo verdade com vocês com relação ao dízimo e oferta. Para que vocês sejam fiéis, não de formas religiosas. É que nem Isaías fala aqui no profeta Isaías. Longe de mim o seu temor para comigo. Quer dizer, não amo mais a Deus, não tenho temor, porque vive mandamento de homens. É uma forma de religiosidade. Porque tem muitas igrejas que estão cheias de doutrinas. Isso, um monte de doutrina na vida da pessoa. Mas a pessoa não é batizada com o Espírito Santo. A vida da pessoa está totalmente arruinada. Casamento destruído, mas está cheio de doutrina de dentro da igreja. Não vai resolver absolutamente nada. Não pode viver uma forma de religiosa. Muitas vezes as pessoas é muito boa na teoria e péssima na prática da fé. Olha só, tem muita gente assim. Na teoria a pessoa é muito boa, ajuda com tudo que for preciso, mas é péssima na prática da fé, porque é uma pessoa o quê? Religiosa. Amém, amado? E outra coisa também que impede, uma pessoa ser perfeccionismo. Essa é outra coisa. Uma pessoa perfeccionista também impede o batismo com o Espírito Santo. Lucas, quase no final da mensagem. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Meu Deus, parece que faz muito tempo que eu não prego o Evangelho. Terça-feira ficamos sem luz. Aí passou quarta, nada, quinta, nada. Aí sexta também não vim. Deixei com os obreiros aí. Daí domingo não deu para chegar a tempo. Lá de Renascença. Cheguei 4 horas da manhã em Campo Largo. Falei, vou pausar aqui na minha mãe. Daí a pastora veio pregar. Mesmo assim perdi a viagem. Meu Deus do céu, que loucura. É Satanás, amado. É o diabo mesmo, pedindo mesmo. Não quer devolver o que é meu, não. Mas não vai ter para ele, não. Já está chegando o fim dele. Em nome de Jesus. É batalha. Foi um momento até de aflição. Teve horas assim que dá vontade e vai, olha. O cara chega e me fala assim, no último dia da mensagem. Falou assim, nossa, pastor, você é muito perturbado. Cheguei para ele e falei assim lá na frente dele. Você me chamou de perturbado, né? Mas eu vou te falar que é um cara perturbado eu antes. Se eu hoje fosse perturbado, como eu era antes, essa cidade de Renascença, tão pequenininha que é, eu ia virar essa cidade de ponta cabeça. Porque um perturbado conseguiu virar Curitiba inteiro e Campo Largo inteiro de ponta cabeça, então essa cidade para mim é fichinha. Parece para ele. Se eu fosse tão perturbado, eu já tinha mandado 3 para o caixão, ainda tinha destruído com toda a tua oficina e metia fogo em tudo. É esse perturbado que você fala. Ele ficou quieto. Vê como é que são as pessoas? Às vezes Satanás, ele começa a atingir a gente para ver se desperta a velha criatura. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu já cheguei a orar a Deus chorando, porque eu comecei a ficar com medo. E sabe qual que era o medo? Não era o medo do pessoal de lá. Eu estava com medo já de mim mesmo. Falei, Senhor, eu estou com medo de mim. Me ajuda, me dá força. Se não for o Espírito Santo, irmãos, se não fosse o Espírito Santo, acho que o pastor não estava mais aqui. No mínimo já estava no vídeo de vocês. Ou ele morreu na troca de tiro com a polícia, ou ele foi para a cadeia porque aprontou. Então olha como que a gente faz. Eu olho assim, Senhor, eu estou com medo de mim. Me ajuda, me dá força, porque eu estou com medo de mim. O Senhor me conhece. E Ele sabe. Ele sabe do que eu sou capaz. Por isso que eu preciso cada vez mais do Espírito Santo. Olha a importância da gente ter. Amém, amado? A importância. Aí no Lucas capítulo 18, versículo 9. Diz assim. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo,
crendo que era justo e desprezava os outros. Olha só, esse daí é uma pessoa perfeccionista. Olha só, 2 homens subiram ao templo a orar. 2. Um fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha só a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha só, quer dizer, o perfeccionismo e o orgulho ao mesmo tempo. Aí no versículo 13, o publicano, bem assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só a humildade dele, a humildade. Aí Jesus: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? Exaltado. Para que eles a tocassem, e os discípulos, vendo isso, pulei aqui, é só aqui mesmo: o que se humilha será exaltado. Quer dizer, o cara estava se achando: Senhor, eu não sou igual a esse pessoal aí, pecador, eu jejuo, sou dizimista da tua casa, Senhor, eu prego o teu evangelho. Eu não sou igualzinho a esses aí, porque eu louvo, porque eu faço isso. Perfeccionismo. Tem Espírito Santo? Não tem. Agora, esse aqui não. Senhor, eu sou pior do que até esses aí, eu não valo nada. Senhor, eu sou pior do que essa sujeira desse chão. Quer dizer, a gente se humilha. Amém, amado? Isso se chama perfeccionismo. E pede a pessoa se batizar com o Espírito Santo. Eu faço isso, eu jejuo, eu oro 10, 15, 20, 30 horas, eu faço isso. O problema é o eu. O eu é a pior coisa da vida da pessoa, é o eu. O nosso pior inimigo é o nosso próprio eu. É o nosso próprio eu. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ninguém precisa saber o que você faz. Amém, amado? Você tem que fazer para Deus. Ninguém precisa saber que você jejua. Ninguém precisa saber que você ora. Ninguém precisa. Não, quem tem que saber é Jesus. Quem tem que cuidar da tua vida espiritual é o Senhor Jesus. A minha única coisa que eu tenho que fazer é ministrar a palavra e direcionar. Amém? É isso que eu tenho que fazer: ministrar, direcionar e discipular. Mas quando as portas fecham, eu não estou mais perto de vocês. Cada um por si e Deus por todos. Não é assim o ditado? E Ele vai estar de olho em cada um de vocês. Está de olho em cada um de nós. Quando eu fecho as portas, eu vou para a minha casa, Ele já está de olho. Quando você vai para a tua casa, Ele está de olho. Você vai para o teu trabalho, Ele está de olho. Aonde for, Ele está de olho. Ele está de olho em você. Não tem como se esconder. Amém, amado? Para terminar, uma outra parte que impede da pessoa se batizar com o Espírito Santo se chama comodismo. Esse é uma das coisas que já está acontecendo em todas as igrejas, se chama comodismo. Romanos capítulo 13, para nós encerrar. Romanos capítulo 13, versículo 11. Por isso que o Espírito Santo não vem sobre os perfeitos, e sim sobre os sinceros e obedientes. A partir do momento que você é uma pessoa sincera, é obediente, Ele vem sobre você. Ele não exige perfeição. Ele não quer saber se você é perfeito ou não. Amém? Ele não quer saber. Ele não quer saber se você é gordo, é magro, é feio, é bonito, é cor-de-rosa, é branco, é preto. Não está nem aí para essas coisas.
Ele não está nem aí pela roupa que você veste ou deixa de vestir, se você usa roupa de marca ou não, se até a roupa é lá do 99 e do teu irmãozinho é lá na loja do 10, e da outra irmãzinha é lá do Shopping Paládio. Ele não está nem aí se você usa relógio ou deixa de usar, se é de ouro ou não é, se usa anel. Ele não está nem aí. Ele se importa mesmo o que está de dentro de você, que é a tua alma e o teu espírito. Amém? Isso sim que ele se importa. Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha como é que é. Diz assim. 13, 11. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, ou seja, despertar do sono, acorda para a vida, não se acomoda, porque as coisas estão acontecendo. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glotonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Amém, amado? Ou seja, Deus só pode fazer a parte dele quando nós fazemos a nossa parte por meio da fé. Amém? Por meio da fé. Se você quer que ele faça alguma coisa por você, você também tem que fazer a tua parte. Quer ser salvo? Você tem que fazer a tua parte. A salvação é gratuita, é de graça, não paga nada. É que nem tem algumas igrejas que já está até cobrando um pedacinho do céu para você. Tem igreja que está fazendo isso, amado. Não, é gratuito, só que você tem que fazer a tua parte. E qual que é a tua parte? Sacrifício. Financeiro, pastor? Não, não é sacrifício financeiro. Sacrifício da tua vida. Pensa sacrificar algum momento da tua vida com uma prioridade só para Deus. É sacrifício. Entregar todos os meus bens para a igreja? Não. Não é que nem algumas igrejas fazem. Entrega da tua vida. É você chegar e dizer, a partir de hoje minha vida não me pertence mais. É como você entregasse a tua vida e o Senhor Jesus pegasse um controle remoto e começasse a controlar você. É mais ou menos isso daí. De você ser direcionado. Sacrifício, entrega. É isso. É isso. E viver uma vida com Ele. E não viver no comodismo. Amém, amado? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar uma presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fala com Ele. Você vai colocar a mão no seu coração. E vai buscar a presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. E converse com Ele, amados. Esse é o momento de você buscar a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. Mais que uma voz, que um amor, e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais, que eu possa em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és
mais que uma voz, que um amor e uma vida te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. Meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Como é maravilhoso, meu Pai, estar na Tua presença. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo e o meu libertador. Digno de ser louvado é o Senhor. Glorifica, meu Pai, o teu santo e poderoso nome em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, vem sobre nosso ser nesta noite. Por isso, meu amigo, minha amiga, abra sua boca e fala com o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser vir diante do altar, fique à vontade. Fique à vontade na presença de Deus. Dê essa prioridade da tua vida para Ele. Aproveita este momento propício, um momento abençoado. Ah, meu Senhor, vem com o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, meu Pai. Nós adoramos a Ti, meu Deus, porque nós só temos o Senhor para adorar. Nós não adoramos os deuses deste mundo, porque os salmos mesmo dizem: esses deuses, eles têm olhos e não vê, eles têm boca, mas não fala, eles têm nariz, mas não respira, eles têm ouvido e nem sequer conseguem nos ouvir. Ah, Senhor, só o Senhor é Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel. Então, meu Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu quero o Espírito Santo na vida de cada um. Eu quero o Espírito Santo envolvendo esta alma, envolvendo esta vida. Ah, Jesus, derrama o teu Espírito e fala para Ele: vem, Senhor, vem sobre minha vida, vem sobre meu ser. A minha alma anseia pelo teu Espírito, a minha alma anseia, meu Pai, pela tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Espírito Santo, glorioso de Israel. Aleluia, aleluias, aleluias, meu Pai. Derrama, meu Pai, do
Senhor Jesus, vem na vida dos teus servos. Por isso, meu Pai, eu peço para que o Espírito Santo venha fortalecer esta alma. Eu peço para que o Espírito Santo venha renovar a vida desta mulher. Aleluias, aleluias. Oh, Shabarai, Shabarasi, Canterei, Shabaraia. Derrama, meu Pai, do teu Espírito. Derrama, meu Deus, da tua presença. Derrama, meu Pai, do teu poder. Aleluias, 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 Senhor. Glorioso de Israel. Santo, santo, santo é o Deus poderoso. Oh, aleluia, aleluias, aleluia, Espírito Santo. Glórias e glórias e glórias. Aleluias, aleluias. Santo, santo, meu Pai. Oh, Shabaralai, Shabarasi, Canterei, Shabarahaya. Franqueterenai, Shabarasi, Canterei, Shabarahaya. Receba o Espírito Santo agora. Receba agora o Espírito Santo, porque ele desce aí agora. Aleluias, meu Pai. Aleluia, Espírito Santo. Renova a fé, meu Pai. Renova a fé dos teus servos. Renova, meu Pai, a fé dos teus obreiros. Enche do teu Espírito Santo agora, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluia. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Levanta, meu Deus. Levanta como lá em Joel, que diz que até os nossos jovens terão visões e os nossos jovens pregarão o teu evangelho. Aleluia, 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 aleluias, aleluias, meu Pai. Por isso, Senhor, tu és o nosso Deus, meu Pai. O Senhor, meu Senhor, é a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. Aleluias. Aleluias, meu Pai. Amamos a Ti. Onde ouço Tua voz, pela minha vida. Jesus, esse é Teu sangue. Amamos a Ti. Mostra Tua graça, fala o amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluias, cante para Ele, que nos lava dos pecados, que nos traz nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Isso. Declare para Ele que você é livre. Seja livre agora. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluias, aleluias. Dê a mão à pessoa agora que está do seu lado. Peguem todos, feche o corredor até. Senhor Jesus, essa é uma corrente de oração, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo envolva a vida de cada uma dessas pessoas. Às vezes tem pessoas aqui que às vezes se encontra fraco, tem gente com problemas, pessoas com muitas lutas e com muitas dificuldades. Por isso, Senhor Jesus, essas pessoas que estão com as mãos coladas uma na outra, é como estivesse pegando nas tuas mãos. É como se nós estivéssemos segurando as mãos do Senhor. Porque muitas das vezes, meu Pai, a gente se encontra tão triste que nem mesmo o parente, o familiar, a esposa, o marido, os filhos, nem mesmo o pastor, nem mesmo o obreiro, nem ninguém, meu Pai, consegue nos entender. Por isso que amamos a Ti, Jesus. Por isso que eu amo essas ovelhas que aqui se encontram. E eu quero ver todos eles com Teu Espírito. Eu quero ver essas pessoas com uma nova vida. Eu quero ver essas pessoas subindo no altar dando testemunho. Testemunho do batismo com o Espírito Santo. Testemunho de transformação de vida. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor confiar esta obra nas minhas mãos. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Por isso, Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas e que a bênção do Teu Espírito esteja na vida de cada um. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Bem forte para Ele. Dá um abraço na pessoa do seu lado e fala: Jesus é contigo.